Nós precisamos, acima de tudo, de vontade técnica e vontade política. No Brasil, o pessoal parece que tem mania de fazer lei. E é uma excelente forma de empurrar com a barriga o que deve ser feito. Acordos internacionais, já leis básicas, dignidade humana, tudo, são indicadores do que deve ser feito. Quem tem poder de decisão tem que ter sensibilidade à dignidade humana. Quer dizer, essas pessoas não podem se omitir. A engenharia, a arquitetura, psicologia, medicina, todas essas ciências já têm muita coisa feita orientando quem toma decisão do que deve ser feito. Quando a gente vê um programa de construção de hospitais, creches, escolas, até de igrejas e templos, deve imaginar, deve nem discutir que essas coisas serão feitas dentro da melhor técnica. Como no Brasil a justiça é muito lenta e o povo não cobra seus direitos, porque sabe que vai levar décadas talvez para receber alguma coisa, nós entramos num clima de fatalismo. Você vê uma pessoa escorregando numa calçada, ela parece que fica até com vergonha de ter escorregado. As pessoas são atropeladas, viram estatística. Acidente de trabalho é um negócio que passa longe da preocupação de todos. Afinal, né, o cara caiu atrapalhando o trânsito, como diria Chico Buarque de Holanda. Nós temos que mudar essa maneira de ser. Nós vimos uma algazarra, um festival com a aprovação do Estatuto da Pessoa com Deficiência em Brasília. Então nós precisamos dessa porcaria? Não. O que nós precisamos é de normas técnicas, de estudos bem feitos, de engenharia, de medicina, arquitetura. Uma das sombras, uma das coisas mal feitas, quando a gente fala em acessibilidade, é a engenharia. Quais são as características, coeficiente de atrito, rugosidade, aderência, mantenibilidade, vida útil, capacidade de resistência a impacto, pressão, etc., de uma calçada. Às vezes é um desenho, tem que ser bonita, não pode, o cara não pode cair, não sei o quê, só que isso não diz nada. A engenharia, que é uma ciência, vamos dizer assim, que tenta ser exata, é que deveria já ter definido isso. E não precisa nem muita coisa. Nos Estados Unidos, em outros países, esses estudos foram feitos e muito bem feitos. É só copiar, como foi a origem até das nossas normas técnicas, que eram cópias, às vezes até mal feitas, de normas estrangeiras. Aliás, as normas técnicas deveriam ser gratuitas, deveriam estar à disposição da população, para que ao comprar desde um copo d'água até um automóvel, ela pudesse avaliar o que está comprando. Infelizmente, é uma entidade privada e que vive de vender papel, tendo por conteúdo aquilo que foi decidido em infinitas reuniões de comissões intermináveis. Então, gente, nós precisamos de vontade política.
de vontade gerencial, de vontade profissional, de fazer as coisas de forma adequada. Qualquer professor, engenheiro, empreiteiro, empresário, deveria ser educado, compreender a importância disso. Agora, a frieza é muito grande. Aí, num dia desses, aqui na rua que eu moro, que está sempre com os carros atravessados, parados em cima do que deveria ser calçada, né, ouvindo, o indivíduo saiu, o guarda estava multando, ele parou na minha frente, né, me obrigando a ir para o meio da rua, discutindo ou pedindo desculpa para o guarda. Pô, e eu, né, que não ouço direito, não enxergo direito, sou obrigado a me expor a um atropelamento? Infelizmente, esse primitivismo do nosso cidadão comum, esse senhor até de cabelo branco, é assustador, mas é o resultado de uma cultura que se fez no meio do mato, sei lá onde, e que não sabe viver em grandes cidades. Então, nós temos que defender a inclusão, a acessibilidade e não aceitar desculpas. Ah, porque falta isso, falta aquilo. Vai procurar, vagabundo. Tem. Né? Existe orientação técnica, ainda mais com a internet hoje, que dá para ver a norma técnica, sei lá o que, até da China. Então, o que nós temos que ter é vontade de fazer as coisas direito. É importante que as pessoas ponham na cabeça isso. Agora, se essa velharada toda não tem mais remédio, pelo menos as escolas, as creches, tem que ser o templo da inclusão, tem que ser a igreja da inclusão, tem que ser o altar da inclusão. Quer dizer, qualquer obra, qualquer reforma, qualquer intervenção numa escola pública ou privada, né, desde o primeiro nível de infantil, desde o berçário até a universidade, tem que ter inclusão dentro, no seu entorno, naquilo que ela for responsável. E aí, gradativamente, transporte coletivo, por exemplo. O pessoal se prende atavicamente a decisões do passado. Ah, não, que aqui em Curitiba tem o tubo, então tem que ter elevador para o tubo. Pô, isso já até incomoda. Não tem elevador, poderia ter rampa. Não precisaria chamar alguém para mexer com o elevador, que exige uma manutenção permanente. Mas e o ônibus de piso rebaixado? Né? Não precisa disso. Não, e tecnologia já existe há 30, 40 anos. Eu vi na Europa ônibus biarticulado com piso rebaixado em 1985. Aqui o pessoal faz de conta que descobriu a pólvora agora. O trânsito, a velocidade, a qualidade da manutenção das cidades, dos prédios públicos principalmente. Nós não precisamos de estatuto federal discutido em Brasília. Tudo que é feito em Brasília é uma média nacional de um país que tem regiões extremamente pobres, assim como ricas. Então é óbvio que a presidência não vai impor a lugares que mal conseguem pagar um enfermeiro que façam tudo com a melhor técnica possível. Agora, as cidades e os estados que podem, né, devem impor até o respeito à acessibilidade e à inclusão. Nós não podemos admitir outra alternativa. Estão querendo fechar as escolas especiais. Tudo bem, então a escola comum tem que ter acessibilidade. As salas têm que viabilizar a inclusão da pessoa com deficiência sensorial, motora, até intelectual. Agora, para isso, né,
ela tem que ter um desenho universal, ela tem que ter professores educados para isso, assistentes. E muitas cidades podem pagar. Curitiba está falando em fazer metrô, né? Uma obra de 5, 6 bilhões. Isso, orçamento inicial. Né? Todas essas coisas a gente sabe que orçamento inicial acaba sendo algo para inglês ver. Então, você gasta tanto para ir buscar o trabalhador lá no fim do mundo e vir trabalhar aqui na cidade, depois de viajar 1, 2, 3 horas, né? Quando ele poderia estar morando por aqui, por perto, por que não ver prioridades e não investir de fato naquilo que a cidade precisa? Né? Até o problema do aldeamento, o transporte integrado, região metropolitana é importante, mas mais importante ainda seria a redistribuição espacial da população, dos hospitais, das escolas, dos lugares de lazer, etc. As famosas cidades dormitório são cidades mortas praticamente. Então, nós temos que repensar isso tudo. Agora, na questão da acessibilidade, não há necessidade de blá blá blá. É vontade e decisão. E os nossos vereadores que andem por aí, né, de ônibus, a pé, né, que vão visitar a pé as escolas, de ônibus, né, que saem de suas mordomias, vereadores, deputados, né, em vez de ficar batendo boca lá dentro, aquele teatrinho que dá até raiva de ver. Nós queremos soluções. E a palavra de fato está com o prefeito e com o governador do estado, que tem autoridade para isso. Mas, independente da ação coercitiva, né, todos devem se convencer de que é uma religião, vamos dizer assim, é um preceito ético, é uma coisa que não se negocia. Né? A inclusão, a acessibilidade, a fraternidade, né? Em geral, não uma fraternidade mafiosa, e sim uma fraternidade social que deve ser vista com atenção nessa questão da inclusão. Não precisamos de estatutos federais. O que nós precisamos é de uma reforma fiscal com urgência para que o governo federal pare de desperdiçar dinheiro. Como nós vimos, eu vi até num discurso do senador Álvaro Dias, dizendo que 50 mil pessoas, se não me engano, vivem no Brasil para carimbar e administrar projetos que vão e voltam a Brasília, coisa que em padrões federais, que às vezes não servem para nenhum lugar do Brasil, a economia disso daria para fazer muita creche, muita escola. Vamos pensar com objetividade na questão da acessibilidade. Tudo depende exatamente de nós mesmos.